vemos que naquele povo, ele achou um homem só. Um homem que era Noé, um homem justo. Glória a Deus, aleluia. Um homem justo, quer falar. Porque Noé era um homem justo. Então ele disse para Noé: Noé, eu vou acabar com esse povo, mas eu preciso de ti. Para fazer o quê? Fazer uma arca. Uma arca. Para quê? Eu vou fazer outra geração, através de ti. Vai ter outra geração. Porque esse povo não quer mais saber de mim. Então eu vou destruir essa cidade e esse povo. Mas tu vai pregar para eles. Vai construir a arca, mas tu vai pregar para eles. Para quê? Para eles venham e buscar de volta. E se arrepender. Porque eu vou destruir essa cidade. Vai vir um dilúvio. Então tu vai anunciar minha palavra, pregando minha palavra e construir uma arca. Esse povo vai se arrepender e entrar na arca também. Porque Jesus, quando para Noé pregar a palavra, era para o povo se arrepender e entrar na arca também. Mas nós vemos que o povo não queria. O povo queria dar as suas vontades. Então nós vemos, irmão, que foi o que aconteceu. Noé passou a cerca de 100 anos construindo a arca e pregando a palavra. E o povo não queria saber. Não queria saber de se arrepender. Deixar seus desejos, suas vontades. Eles andavam conforme os seus desejos e as suas vontades. Não queria renunciar aos seus pecados e aos seus desejos. Então nós vemos que Noé passou cerca de 100 anos construindo a arca e fazendo o quê? Pegando a palavra daquele povo. Mas nós vemos que o povo não quis. Mas nós vemos que passou 100 anos e Jesus falou para Noé: vai entrar na arca, vai entrar na arca. E nós vemos que passou mais 7 dias. Teve uma oportunidade de mais 7 dias, irmão. Mas quando Noé entrou na arca, Jesus fechou a porta. Mas vendo que o povo não quis. Mas quando começou a chuva, o povo correu. Correu para quê? Para entrar na arca. Deixou o quê? Para a última hora. Para o quê? Vai entrar. Porque na porta estreita. Porque a arca significa que é a porta estreita. É a porta da salvação. Então nós correu mais à tarde. E nós vemos, meus irmãos, que quem trancou a porta foi Jesus. Porque uma coisa nós podemos aprender: se fosse Noé que fechasse a porta, Noé poderia ter o sentimento de querer aquele povo salvo também. Mas como foi Jesus, então a porta se cerrou. Então aquele povo não quis. Então nós vemos que aqui Jesus fala sobre a outra porta. A porta do quê? A porta estreita. Que é a porta do quê? Apertada do caminho e que leva a vida. E poucos aqui encontram. Por que, meus irmãos, poucos encontram essa porta? Porque essa porta exige renúncia. Renúncia dos pecados, da saudade. Porque não tem como, meus irmãos, andar com Deus, seguir Jesus, se nós não deixar nossos desejos, nossos pecados para trás. Não tem como, por isso que a porta é estreita e apertada o caminho. Mas é o caminho que vai à salvação. E é bom que encontrem, porque muitos não querem. Nós vemos a geração que hoje está vivendo o dia de Noé. Não querem. Não é muito difícil. Tem que renunciar. Mas é desse jeito que se não for desse jeito, não tem salvação. Porque nós vimos aquele povo, eles andavam conforme a sua vontade. Você estava em casamento, estava em festa, não ligava o rio, leva ali do mesmo jeito. Nós vemos nas igrejas. As pessoas não querem. Elas querem viver conforme a sua vontade. Porque Jesus, na sua palavra lá em Lucas, nós vemos que lá em Lucas 9:23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz e siga-me. No verso 24 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perderá por amor de mim, perder a sua vida, a salvar-se-á. Então nós vemos, irmão, que para seguir Jesus, temos que primeiro, o que Jesus disse, temos que negar nossos desejos e nossas vontades. E cada dia tomando a nossa cruz. Porque não tem como seguir Jesus se nós carregar coisas do passado. Nós temos que renunciar. Porque a primeira coisa é a renúncia, mesmo. A renúncia que Jesus diz nessa palavra. E ele diz que aquele que perder a sua vida por amor, é por amor a Jesus, não é pelas coisas. Porque nós vemos hoje que as pessoas querem servir Jesus pelas coisas. Ele está dizendo por amor. Por amor o quê? A obra que ele fez naquela cruz. A obra que ele fez naquela cruz. Nós reconhecer que ele fez aquela obra e se arrepender e nos negar e tomar sua cruz e seguir. Porque não tem como. Se nós quisermos entrar por essa porta, nós temos que se negar. Negar nossas vontades, nossos desejos. E outra coisa, meus irmãos, é se esforçar. Só que o negócio é o seguinte, meus irmãos, que também é uma coisa, tem duas coisas para nós entrar. Porque não é de qualquer jeito que nós vamos entrar nessa porta estreita. Não é de qualquer jeito. Porque a larga pode viver de qualquer jeito, mas para ir na estreita, nós vemos que é o quê? Tem duas coisas, que é o que é o batismo. O batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia, está onde? Está lá em João, capítulo 3, o verso 1 em diante, que nós temos que Jesus, ele fala com Nicodemos. Porque Nicodemos, nós sabemos que Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era dos críticos dos fariseus, mas ele conhecia a palavra. Mas quando ele ouviu Jesus falando de que o reino de Deus e dessas coisas do reino, ele disse, ele sabia que Jesus era mestre e filho de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ver lá dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui, meus irmãos, é a vida entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabeis que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Porque nós vemos aqui que Jesus esclareceu para Nicodemo. Porque Nicodemo queria saber, porque Jesus estava falando sobre essas coisas. Então Nicodemo foi ter com Jesus. Mas nós vemos, irmão, que ele foi à noite. Porque ele, como ele era dos príncipes dos fariseus, como ele era contra que muitas vezes os fariseus pensavam que os fariseus eram contra a palavra de Deus, então ele disse: rapaz, quem está falando aí é diferente. Porque nós aprendemos, porque nós sabemos. Então, Jesus disse para ele: na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? E nós vemos, meus irmãos, que Nicodemos indagou. Nicodemo disse: como você não velho, posso entrar no ventre da minha mãe de novo? Mas era esse que ele estava por ele. Ele estava aí, Jesus disse de novo, no verso 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não entrar no reino de Deus. Então nós vemos, irmão, que tem essas duas condições também. Para nós entrar para essa porta. Tem o esforço, tem a renúncia, mas também tem o batismo. E o batismo, meus irmãos, é em nome de Jesus. Esse batismo, meus irmãos, que você falso, não prega por aí não. Nós vamos ver na Bíblia. Porque nós vamos ver porque nós vemos que na Bíblia diz que nós temos que provar os Espíritos. Então nós podemos ver, analisar na Bíblia. Glória a Deus. Se o batismo é em nome de Jesus, nós vamos provar mesmo que era o batismo é em nome de Jesus. Esse batismo que os falsos estão ensinando, que era o Pai do Espírito Santo, não é. Por que, meu Senhor? Porque se fosse o batismo do Pai do Espírito Santo, tinha alguém batizado. E nós vemos na Bíblia que não tem ninguém batizado. A palavra de Deus não é para ser discutida. Mas uma coisa que nós aprendemos: se tiver um batismo em nome do Pai do Espírito Santo, aí tem que parar de pregar o batismo em nome de Jesus. Agora, se não tiver, meu Senhor, o certo é estar aqui em nome de Jesus. E onde está, meu Senhor? Vou mostrar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Está lá em Atos, meus irmãos. Os irmãos podem abrir aí, está lá em Atos. Atos, capítulo 2, o verso 37 em diante. E fala a correção das 3.000 almas. No 37 fala assim: eu vi com ele isto, cumpriu-se em seu coração. Compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro, ao demais apóstolos: quer fazer homens, irmão? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa foi diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E de sorte que foram batizados, no verso 41, e de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram ser 3.000 almas. Então nós vemos, irmão, o batismo é em nome de Jesus. O batismo não é em nome do Pai e do Espírito Santo, não. Porque nós vemos que os teólogos, eles falam que não pode criar um texto isolado da doutrina. Ele mesmo fala. Então se ele fala, nós estamos vendo aqui, ó, aqui já tem 3.000 já. 3.000 foram batizados. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que já não precisa de muita coisa mais não. Mas nós vemos que tem mais, meus irmãos. Vocês, vamos ver, porque nós temos que ver essa escritura, porque muitas vezes prega, fala, não, está falando, mas nós temos que mostrar aqui. Olha, gente, vamos continuar. Lá em Atos, capítulo 8, de Filipe. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Atos, capítulo 8, que fala Filipe em Samaria, do verso 4 em diante. Filipe em Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidão, unanimemente, prestavam atenção no que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, e os tinham clamado em alta voz,